Ele foi enviado pelo Pai, criado por uma família de humanos com os valores de bondade, respeito e empatia. Quando adulto, partiu em uma peregrinação pessoal, onde descobriu que seria o Messias Salvador da humanidade. Não, eu não estou falando de Jesus, mas sim do Superman. Mas até que poderia ser, não é? Meu Deus do céu! Olá, eu sou o professor Rui e você está na Curva da História. Agora cá entre nós, já que você cruzou, faz um favor para mim, dá um like histórico aí e ajuda eu a acelerar, sair da curva e entrar na reta. Ah, e na boa, se inscreve, nunca te pedi nada, não vai doer, é de graça. O tema deste vídeo pode causar estranheza para muitos, mas a história humana é marcada pelo imaginário coletivo e, claro, pelas crenças e, principalmente, aceite-se ou não, pela religião. Desde os primórdios, o homem cria seus mitos para explicar determinados elementos que ele não compreende. Ao longo do tempo, a ciência foi trazendo novas luzes, mas, obviamente, os mitos ainda permanecem entre nós. Forma-se então agora a Liga dos Quadrinhos e meu primeiro convidado vai ser o Wilson HQ. E a pergunta que eu faço para você, meu amigo, é: existe alguma conexão entre Superman e Jesus Cristo? Me fala aí, amigão, é com você. Olá, Rui, tudo bem? Respondendo a sua pergunta sobre Superman e Jesus Cristo, a relação que eu vejo entre eles é a questão de Superman ser um herói de quadrinhos que, como Cristo, eles têm características semelhantes, pois ele veio de outro planeta, como todos sabem, de Krypton, com a missão de proteger a Terra. Ele também, aos 30 anos, vai buscar um pouco do seu autoconhecimento para saber sua origem, o que ele tem que fazer, porque ele é diferente de todas as pessoas da Terra. E depois de muito tempo ele descobre qual é a sua missão e procura proteger o planeta. Ele também, vamos usar o seu nome kryptoniano, Kal-El, o sufixo El, para quem não sabe, tem uma relação ao divino, a um ser superior, que sempre está com a ideia de ser uma divindade acima dos humanos. E também nas HQs ou nos filmes, se vamos relembrar, as pessoas sempre veem o Superman como um deus, uma pessoa divina, acima de nós, que não dá para se igualar a ele. Ele é super forte, supervisão, super audição, sempre está protegendo as pessoas, sempre busca trazer o bem, tem a sua ética, tudo englobado a isso. E também, se notarmos no filme Batman Superman, tem uma cena em que o Superman está planando no ar em frente ao sol de fundo, que dá aquela impressão de ser superior, que vai salvar uma família que está em cima do telhado em frente a uma inundação. É um reflexo totalmente que eu vejo como de um ser superior, uma divindade e de um salvador.
como é visto no filme e nos quadrinhos. Por isso é só. E disse o restante com você, Rui. Até mais, precisando, estamos aí. Obrigado, Wilson. Eu agradeço você. Neste momento, quero chamar o segundo membro da Liga dos Quadrinhos, o meu amigo Cleiton Lombadeiro, da Nona Arte. Quero deixar agora a bola com você. Existe alguma conexão entre Superman e Jesus? O que você me diz? Vai lá, amigo. Olá, Rui, tudo bem? Sempre bom estar aqui com você, falando sobre quadrinhos, sobre a Nona Arte. Quanto à sua pergunta, a relação que eu vejo entre Superman e Jesus Cristo, para mim, ela nasceu a partir do filme Superman, o filme, de Richard Donner, do ano de 78. Né? Ali, criou-se um estereótipo divino do herói, né? Principalmente ao respeito do início do filme, quando Jor-El, ali, o seu pai, interpretado pelo saudoso Marlon Brando, né? Onde ele coloca o bebezinho ali na cápsula, né? na nave cápsula, e envia para a Terra, com um contexto de salvador da humanidade, com um contexto, com uma ideia de o pacificador, como uma ideia de um salvador mesmo, de uma pessoa que veio para resolver os problemas. Né? Jesus Cristo, segundo a fé cristã, ele também é uma figura que ele veio para resolver os problemas. Então, num conceito bem reducionista, nós podemos dizer isso, que tanto Superman quanto Jesus Cristo, eles vieram num contexto para consertar as coisas, de salvar a humanidade, de resolver os problemas. Né? Uma frase muito interessante que eu achei que veio do filme também, dita pelo personagem do Marlon Brando, é que o pai se torna o filho se torna o pai. Conceito bem espiritual, eu diria, e que ajuda a explicar um pouquinho aí esse contexto, essa relação bem interessante, bem pertinente que você colocou. Eu agradeço aí você ter me chamado, Rui, e passo a bola para você. E aí, o que você acha? Concorda, discorda comigo? Um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Conte comigo. De fato, você lembrou muito bem do filme de Richard Donner, que eu tive o prazer de assistir na estreia e no cinema. Afinal, já sou o famoso tiozão da história. Mas nesse filme, seja Superman 1 e 2, ainda estava sutil o elemento cristão. De fato, no universo cinematográfico, a conexão Jesus-Superman na imagem ficou muito mais claro em 2006 com o lançamento de Superman 2, O Retorno. Até porque o momento histórico dos Estados Unidos era de uma recuperação do trauma sofrido em 11 de setembro. E o país estava sob a direção de um governo republicano e extremamente conservador, que costumou apelar para elementos do evangelismo em seus discursos. Mas agora eu vou chamar outro amigo da Liga dos Quadrinhos para nos ajudar, pois a influência é muito anterior ao filme que você citou. Quero com muito orgulho chamar o meu amigo, que foi também meu aluno, Shadow, criador de conteúdo. E aí, Shadow, existe conexão entre Jesus e Superman? É com você, amigo. Fala, Rui, beleza? De fato, Superman e Jesus Cristo têm muitas semelhanças. Como o Super-Homem foi criado por escritores judeus, eles se inspiraram muito em Jesus para fazer o personagem em suas histórias. E isso não foi à toa,
o herói foi criado nos anos 30, durante a Grande Depressão, que foi um momento histórico caracterizado por uma enorme crise financeira nos Estados Unidos. Dessa forma, para tentar trazer esperança para os americanos em meio à crise de 29, os escritores Jerry Siegel, Wayne Boring e Joe Shuster criaram o mais famoso super-herói de todos os tempos, o Superman, que busca trazer ordem e justiça para o planeta. É bom lembrar, Rui, que Superman e Jesus são incomparáveis. Enquanto o herói é ficção, Jesus realmente existiu e é a figura histórica mais importante de todas. Mas voltando aqui, ambos não eram aceitos por todos, foram enviados pelo Pai e buscavam salvar a humanidade. Realmente o maior super-herói de todos tem uma grande base em vários aspectos de Jesus, Rui. Inclusive, poucos sabem, mas o símbolo no peito do Superman significa esperança, é um símbolo kryptoniano. Então tem uma grande referência ao contexto histórico em que foi criado, porque as pessoas precisavam de esperança, e também um grande embasamento em Jesus que trouxe esperança para a humanidade. De fato, Shadow, você trouxe mais luz ainda para o nosso debate. Mas a influência do cristianismo, principalmente de cunho evangélico, vai mais além do que os anos 30 e a depressão. Nós temos que retroceder até a época da chegada dos primeiros colonos puritanos no território que hoje chamamos de Estados Unidos da América, mais exatamente onde se fixaram as primeiras 13 colônias que deram origem ao país que hoje é um dos maiores, pelo menos eles pensam, né? Esses colonos foram se fixando na região leste dos Estados Unidos e formando um grupo enorme de fazendas. Essas fazendas eram suficientemente independentes umas das outras e cada colono era um proprietário de sua terra, diferentemente do que ocorreu no Brasil, onde o capitão donatário apenas arrendava da coroa as terras. Como eu já mencionei em aulas, e você deve se lembrar, a cultura, seja de uma cidade, seja de um país, seja de uma nação, seja de um continente, está diretamente ligada ao imaginário que se constrói em torno daquela civilização. Eu sei que civilização e cultura são definições muito profundas, mas a cultura dos Estados Unidos está diretamente atrelada à formação de suas colônias e principalmente ao modelo agrário aliado à mentalidade puritana de caráter protestante. Some-se a isso outro elemento importante: as migrações. Em determinado momento, muitos judeus vão migrar para os Estados Unidos e a mentalidade puritana vai se mesclar à mentalidade da eleição divina do povo judeu. Então, nós temos o calvinismo com a predestinação divina e temos o judaísmo com a eleição divina. Isso vai se concluir em uma ideologia que ficou muito famosa em determinado momento da história norte-americana. A doutrina do Destino Manifesto dizia, ou pelo menos tentava dizer, de que a nação dos Estados Unidos da América era um farol da liberdade, iria iluminar os novos continentes e teria uma missão civilizatória. O nome Kal-El, ou Kal-El, faz uma menção ao nome bíblico encontrado no Gênesis, El Elohim. Esse primeiro nome, tecnicamente, é usado em outras definições e nomes de Deus, dependendo dos atributos a que se refere. No caso El, tem
uma conotação interessante de brilho. Note que brilho se associa diretamente ao elemento Sol. Sol, de onde o Superman tira os seus poderes. Superman veio do planeta Krypton, aquilo que está oculto, e o Sol de Krypton era vermelho. Aí você tem um jogo de luz. O sangue, no caso, o planeta de Krypton foi sacrificado e o único sobrevivente tira suas forças da luz solar, o Sol amarelo. Curioso, não? Observe também que ele vai parar numa família da região do Kansas, nos Estados Unidos. Um local que é caracterizado principalmente pelas fazendas de milho. Ele se encontra numa região conhecida como Cinturão do Milho. Por sua vez, parte do Kansas está dentro de outro espaço conhecido como Cinturão Bíblico, onde os laços protestantes evangélicos são mais fortes. Kal-El é adotado por uma família do Kansas com os valores típicos dos pais fundadores da nação e com forte influência do evangelismo. Já vemos aí, obviamente, também uma associação com a Sagrada Família Cristã, Jesus, Maria, José. Superman, durante um tempo, esconde os seus atributos e, em determinado momento, principalmente na mitologia dos filmes, quando o pai morre, ele vai em busca de encontrar o seu verdadeiro pai, que não é deste mundo, mas o enviou. E a partir então de sua peregrinação, ele descobre os seus poderes e aos poucos a sua missão salvadora e messiânica. Note que eu não preciso falar muito para que fique claro a associação dos elementos principais do cristianismo na mitologia do Superman. Isso não aconteceu logo de cara, lá atrás na sua criação, mas foi sendo incorporado, certo? E eu gostaria de dizer o seguinte: seria maravilhoso ficar explorando todos os elementos, mas o vídeo ficaria muito longo. Um abraço a todos, beijo e para o alto e avante! Monomito é um mito que se do Kansas, com os valores O tema deste vídeo pode causar estranheza para muitos, mas é fato que a história humana é marcada por sutil o elemento cristão. Ele vai realmente se intensificar